Bom pessoal, então segunda parte, aula sobre structs, ponteiros e alocação. Então agora na última aula vimos que ponteiros, né, uma parte bem pequena sobre ponteiros, que é a parte bem inicial, e sobre struct do início da aula. Agora eu vou continuar com ponteiros, vou mostrar o uso deles em funções e ao final a alocação dinâmica de memória, tá certo? Então, duas coisas agora. Existem, vou começar a escrever aqui e vou explicar. Então, né, cadastro cliente, né, uma variável cliente do tipo cadastro, entenda isso. Eu vou criar duas funções, tá certo? Olha só, do tipo void, né, e vai se chamar preencher, certo? Então, cadastro cliente, e aqui vai ter nome, né, para a pessoa digitar, cliente.nome e idade. Ok. E aqui, né, eu vou chamar a função, tá certo? E eu vou imprimir. Então vai ser cliente, nome primeiro e depois cliente, idade. Tá certo. Vocês vão ver uma coisa. Então eu vou colocar o nome, né? Por exemplo, 123 espaço 456 e a idade 99, tá certo? Vocês viram que imprimiu aqui? Imprimiu uma coisa totalmente aleatória, tá certo? Isso aqui é dado como lixo. Mas por que isso? Isso acontece porque quando eu enviei quando eu enviei a variável cliente, eu enviei aqui dentro, ela foi copiada para essa outra variável também chamada de cliente. E essa cópia foi armazenada, tá certo? Então, finalizou a função, essa cliente aqui foi destruída, tá certo? E voltou para main. Só que como que ela foi copiada, a primeira, que no caso essa de fato, não foi preenchida. Então, para isso agora, vamos usar ponteiros, tá certo? Que serve para você alterar de fato essa variável. Então, para isso, vamos mandar um endereço de memória, tá certo? De cliente, e aqui precisa de ter um ponteiro, tá certo? E aqui no caso, né, eu não uso ponto, eu uso esse símbolo aqui, tá certo? E aqui também, tá certo? Então, para todos os tipos, você está mexendo com um ponteiro, você quer acessar uma variável, no caso aqui na struct, ou em uma classe, né, se você está trabalhando orientado a objeto, você usa esse símbolo aqui, tá? Ok, então vamos imprimir, vamos preencher de novo. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, idade 99, tá certo? Então imprimiu, nome 1, 2, 3, 4, 5, 6, idade 99. Aqui eu coloquei ponto porque quando ela voltou para main, ainda continuou variável, tá certo? Ponteiro foi só ali dentro, acabou o ponteiro, fechou. Então, para não precisar escrever isso aqui, ó, vamos criar uma função imprimir. Então, cadastro vai ter um ponteiro, né? Chamar de cliente. E aqui dentro, eu só substituo esse ponto por esse símbolo. Tá certo? Então, eu mando aqui, imprimir, endereço de memória, não se esqueça, cliente. Então, vamos executar, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, imprimiu, tá certo? Então, aqui é muito simples, né? Vocês viram que se eu não usar ponteiro, se eu não mandar um endereço de memória, não usar o ponteiro, o envio da variável cliente aqui, se fosse naquele primeiro caso, seria enviada por cópia. Como eu estou enviando o endereço de memória aqui, é chamado de
envio por referência, tá certo? Ele está enviando endereço de memória, ou seja, você já trabalha diretamente e não com cópias. Então, esse é o principal objetivo também de se utilizar ponteiros, tá certo? Na linguagem C. Bom, então, através de alocação dinâmica, vimos até agora que foi possível apenas alocar uma posição, tá certo? Por exemplo, eu posso acessar só o cliente, né? Então, agora vamos alocar um vetor, né? Vetor, para quem lembra, né? Para quem não lembra, na verdade, por exemplo, eu declarar int vetor, né? Tá certo? Ou seja, eu vou possuir uma variável que vai possuir 20 posições, né? De 0 a 19. Ok. Então agora eu vou fazer isso aqui através de uma alocação dinâmica. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer duas coisas. Eu posso fazer ou diretamente, eu já sabendo a quantidade, por exemplo 5, né? Basta apenas eu colocar um multiplicador vezes 5. Ou você coloca, por exemplo, uma variável que o usuário for entrar. Então, olha só, printf quantidade, né? Scanf, né? Eu vou ler qtd, que vai ser o nome da minha variável. Então, tem que declarar, né? E aqui eu escrevo vezes qtd. Basta isso. Bom, como são vários clientes, eu vou fazer uma coisinha agora, diferente. Eu vou fazer um laço aqui de repetição, tá certo? E esse laço ele vai primeiro preencher todos os dados e depois ele vai imprimir a relação de todos os clientes, no caso, cadastrados, tá certo? Então, olha só, qtd e mais, tá certo? E aqui eu vou preencher, tá certo? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar um endereço de memória de cliente na posição i. Bom, eu faço isso porque eu estou acessando diretamente um índice, né? E não a primeira posição, não a variável por completo. Eu estou acessando um índice. Por isso eu tenho que mandar um endereço de memória, tá certo? A mesma coisa eu faço na função imprimir, né? Vou apenas trocar isso aqui. Opa. Olha só. Imprimir, né? Ok, então meu programa ele vai ler tudo primeiro e depois vai imprimir, ele vai soltar. Ok, lembrando que eu não tinha explicado antes, mas eu já vou passar agora essa função, tá certo? Olha só, toda vez que você aloca uma coisa, você está ocupando espaço na sua memória RAM, né? Bom, e como eu faço, por exemplo, se eu não vou usar mais a variável cliente? Existe uma função chamada free, né? Essa função free você coloca aqui dentro, tá certo? Pronto, você, cliente, agora não vai possuir mais nada, vai estar setado para qualquer lugar, qualquer lixo, tá certo? Bom, então toda vez que você for finalizar, você não for usar mais uma variável que for alocada, você joga free, que aí você vai ter mais espaço na sua memória RAM, tá certo? Claro que em programas pequenos como esse não vai fazer muita diferença, mas imagine um programa muito grande, tá certo? Coisa que memória RAM em alguns programas ainda é sagrado, certo? Então, vou executar agora. Olha só, quantidade. Eu vou colocar 3 para não ficar uma coisa muito grande. Então, 3. Nome. Olha só os nomes. 1, tá certo? Idade 1. Outro nome, 222, idade 2. Outro nome, 333, idade 3, tá certo? Agora ele vai imprimir a relação, tá certo? Olha só, nome 1, como vocês viram aqui, idade 1, e assim por diante, tá certo? Bom, então é basicamente isso. Mas olha só, e se eu quiser criar agora eu não sei, no meio do programa eu decidi que a quantidade é menor ou maior, tá certo? Bom, agora que a gente vai ver uma função chamada realloc, tá certo? Vamos ver ela agora. Bom, antes de entrar na realloc, só por questão de vocês saberem, existe uma função também que aloca memória, tá certo? Eu uso a malloc, mas
Existe também chamada calloc, tá certo? Procurem como ela funciona, ela é praticamente a mesma coisa da malloc, tá certo? Bom pessoal, então agora eu vou ensinar vocês a trabalhar na função realloc, tá certo? Então, para facilitar, eu vou criar uma variável inteira, tá certo? Eu vou alocar ela dinamicamente, tá certo? O realloc só funciona com ponteiros alocados, tá certo? Não funciona, por exemplo, você declarar uma variável, por exemplo, int a e for querer realocar o espaço, tá certo? Não dá certo. Então, somente com ponteiros alocados. Então, malloc, né, como já vimos antes, funciona dessa forma. E eu vou alocar, por exemplo, 4, certo? Eu vou fazer assim, eu vou colocar n aqui e vou atribuir n aqui, tá certo? Ok. Eu vou criar um for aqui que vai preencher o meu vetor AT. Então vai ficar assim, ó. Na posição I, vou colocar I, tá certo? Então, posição 0 vai ter 0, posição 1 e assim até N. Ok. Então, eu estou preenchendo ele, ok? E agora eu vou chamar a função realloc, certo? Eu vou aumentar o meu espaço. Então, AT recebe int asterisco, que é um ponteiro, né? Fazendo um cast, realloc, certo? É o seguinte, a função realloc ela tem dois parâmetros. Um parâmetro é um ponteiro, tá certo? Que ele precisa saber se quando for retornar o ponteiro AT, de onde ele vai resgatar os valores, tá certo? Então, por exemplo, se você já tem um vetor preenchido, se você quiser reaproveitar esse vetor, obviamente, né, que essa é a principal função do realloc, você coloca ele aqui. Então, eu quero reaproveitar AT. E eu vou colocar agora um novo tamanho dele. Então, size of, por exemplo, n mais 4, certo? Então, eu vou colocar n mais 4 posições, tá certo? Então, por exemplo, se aqui é 4, então vai alocar 4 posições, ou seja, de 0 a 3. Agora eu vou colocar aqui n mais 4 posições. Então, AT agora vai possuir de 0 a n mais 3, ou seja, vai ser n mais 4, ou seja, vai ser 7 posições. Certo? Vai ser de 0 a 7, vai possuir 8 posições. Tá certo? Então, olha só. Eu vou criar um for, mas esse for, como eu não quero perder isso aqui, eu vou continuar de onde eu parei. Ou seja, I vai receber n, I menor que, n mais 4, isso, e mais. Eu vou AT e a função I recebe I, né? Então, e por fim agora eu vou imprimir. Para isso eu vou precisar de um for, né? Que eu vou imprimir todo o vetor. Na posição, imprimir o valor barra n, então, e AT. Ok. Então o meu programa vai fazer o seguinte, ele vai preencher, tá certo? Eu vou, lá nisso eu já vou o que ele vai fazer? Ele vai preencher e vai imprimir, tá certo? O que preencheu. Depois eu vou realocar ele mais 4 posições, tá certo? E depois vou atribuir essas outras posições que foram alocadas, mas não estão preenchidas, tá certo? Com os meus valores. Claro que eles estão preenchidos, mas com algum valor lixo, né? Desconsiderado. E depois eu vou imprimir todo o vetor, tá certo? Da posição 0 até a última que eu aloquei. Então, olha só. Clique em gostei e inscreva-se no meu canal para novos vídeos e novas atualizações. Obrigado.